Bom dia, meus queridos e amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos. Vamos falar com nosso Deus? Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus Santo, Deus querido, Deus de glória, de graça, de bondade, de misericórdia, Deus de justiça. A Ti, Senhor Deus, seja dada toda a honra, toda a glória e todo o nosso louvor. Bendito é o Senhor, exaltado é o Teu nome. Ó Deus querido, nós agradecemos o Senhor pela nossa salvação em Cristo Jesus. Obrigado por mais um dia que o Senhor acrescenta às nossas vidas. Obrigado pela noite de descanso, de repouso que o Senhor nos proporcionou. Obrigado, Senhor Deus, por mais um dia de vida que o Senhor nos abençoou. Ó Pai amado, nós convidamos o Teu Espírito Santo para que Ele participe de todas as nossas atividades deste dia, que Ele nos oriente, que Ele nos conduza em nossas atitudes, em nossas ações, em nossas decisões, Pai, para que nós possamos viver o dia de hoje de conformidade e em conformidade com a Tua vontade. Ó Espírito Santo, segura em nossas mãos para que nós não venhamos desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas caminharmos sempre para frente, tendo o Senhor Jesus Cristo como o alvo, o autor e consumador da nossa fé. Ajuda-nos a agir desta maneira, Senhor. Afaste de nós aquilo que não presta, aquilo que não é do Teu agrado. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, Senhor Deus, tudo aquilo que nós fazemos que entristece o Espírito Santo do Senhor. Ó Deus querido, que nós tenhamos um dia abençoado na Tua presença. O Senhor abençoe a nossa nação, abençoe as nossas autoridades, nossas lideranças, Senhor Deus. Abençoe os nossos irmãos, abençoe a Tua igreja espalhada na face da terra, abençoe a nossa família, abençoe os nossos amigos, Senhor Deus, os nossos inimigos, tome nas Tuas mãos. Obrigado por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Ó Pai amado, tenha misericórdia de nós, porque nós precisamos, nós necessitamos de Ti, porque sem Ti não somos nada e nada nós podemos fazer. No nome santo do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, é que nós oramos e agradecemos. Amém, Senhor. Meus irmãos, Salmos de número 8 diz assim: Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o Teu nome, pois expuseste nos céus a Tua majestade, da boca de pequeninos e criança de peito, suscitaste força por causa dos Teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os Teus céus, obra dos Teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos, e sobre seus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o Teu nome. Amém, amém e amém, Senhor.
Bom dia a todos, graça e paz. Seja a maravilhosa graça do Senhor Jesus sobre todos que nos ouvem, todos os nossos queridos ouvintes, nossos irmãos que estão conosco nessa manhã, para que tenhamos um dia guardados e protegidos pelo Senhor. Eu quero, para a nossa reflexão de hoje, ler em Mateus capítulo 6, dos versos 9 a 13, que está escrito assim: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados a nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amado Deus, muito obrigado por mais essa manhã de vida que o Senhor nos acrescenta, por essa parte da tua palavra que acabamos de ler e ouvir. Pai, nós queremos aprender da tua palavra. Fale conosco através do Espírito Santo que habita em nós. Aclara as nossas mentes. Nós te pedimos encarecidamente em nome de Jesus. Amém. Esta oração é a resposta dada por Jesus a um pedido feito pelos seus discípulos quando lhe pediram: ensina-nos a orar. Esta oração é conhecida como a oração do Pai Nosso. E ela é conhecida assim por causa das duas primeiras palavras. Primeiro, Pai Nosso. Segundo, que está nos céus. Ela nos ensina a maneira correta de nos dirigirmos a Deus em oração e exclusivamente a Ele, pois Ele é o nosso Pai amoroso, que deseja nos abençoar, e isso Ele faz porque nos ama. Quando falamos Pai Nosso que está nos céus, declaramos que temos a consciência de que Deus não é uma figura terrena. Por isso, Ele habita nos céus e na eternidade. A introdução dessa oração, ela indica a quem devemos dirigir nossas orações e também nos ajuda a compreender quem Deus é. E eu quero chamar a atenção de todos que nos ouvem nessa manhã para algumas lições que nos são apresentadas nesta oração sobre o tema Quem é Deus? A primeira lição que nós aprendemos aqui é que Deus é o nosso Pai. Jesus disse: portanto vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus. Isso significa que Deus não é alguém distante, mas que Ele é o Deus presente, que está em todos os lugares. O salmista, no Salmo 139, dos versos 7 a 10, ele diz o seguinte: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detém nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. O início dessa oração, Pai Nosso que está nos céus, nos ensina que em todas as nossas orações devemos invocar a presença de Deus, mesmo sabendo que Ele está presente. Precisamos invocar a presença do Senhor, Pai Nosso que está nos céus. Isso é uma invocação. E é também o reconhecimento da grandeza e soberania de Deus.
é o reconhecimento da nossa filiação com Deus. Esta oração também ensina que, quando dizemos santificado seja o teu nome, estamos confessando que reconhecemos a santidade de Deus, porque de fato Ele é santo. E por isso nós devemos santificar o seu nome. E santificar o nome de Deus aqui significa ter respeito e total reverência pela santidade de Deus e procurar viver uma vida santa. E uma segunda lição é que Deus é o nosso provedor. Quando dizemos venha o teu reino, estamos confessando que reconhecemos o governo absoluto de Deus sobre todo o universo e que governará com retidão e justiça. O reino tem seus preceitos estabelecidos pelo rei e por isso Jesus ensina a sermos cidadãos que praticam esses preceitos enquanto vivemos a nossa esperança de que Jesus voltará e todo o mal será destruído. Quando na oração dizemos seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, também estamos confessando reconhecer a soberania da vontade de Deus. A oração não é e não deve ser para que Deus faça a nossa vontade, mas para que nós estejamos dispostos a fazer a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Assim demonstramos que reconhecemos a sua autoridade absoluta. Quando decidimos servir ao Senhor, a vontade dele passa a ser a nossa vontade. E assim priorizamos fazer a sua vontade. Esta oração também nos ensina que somos totalmente dependentes de Deus. Por isso, quando oramos, pedimos o pão nosso de cada dia. Dá-nos hoje. O nosso sustento depende de Deus, que supre as nossas necessidades. O salmista diz no Salmo 127, verso 2, a parte final: aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Portanto, ele é o nosso Pai, em primeiro lugar. Em segundo lugar, ele é o nosso provedor. Ele nos dá tudo o que precisamos para viver. Ele é, de fato, o nosso provedor. E em terceiro e último lugar, ou seja, a última lição, Deus é o nosso protetor. Essa oração também nos ensina que, mesmo sendo filhos de Deus, é possível cometermos alguns pecados, e por isso é que Jesus nos ensina a pedir perdão ao Pai e também a sermos perdoadores. O perdão é muito importante e deve ser algo contínuo na vida de todos os que se dizem crentes em Jesus Cristo. Quem não perdoa não entendeu ainda o perdão de Deus que traz a salvação. É bom e proveitoso tirar um tempo para, em oração, perdoar a quem nos ofendeu e pedir perdão a Deus pelos nossos pecados. E por fim, não menos importante, esta oração também nos ensina a buscarmos a proteção em Deus. E a forma correta, adequada é: e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. E aí é uma declaração que deve ser considerada nessas palavras, nesses ensinamentos de Jesus. Porque todos nós sofremos tentações para pecar, mas Deus nos ajuda a resistir. Por isso é importante pedir forças a Deus para lutar contra as tentações. O maligno não poderá vencer quem confia em Deus. E para concluir, eu disse que é necessário a gente estar atento, prestar bastante atenção, considerar profundamente esse ensino de Jesus, quando ele nos diz, encerrando a oração,
que é o reconhecimento de que Deus é o Rei Supremo, que o seu poder é absoluto e que toda a glória pertence a Ele para todo sempre, pois Jesus Cristo disse, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E esse é um reconhecimento da soberania absoluta de Deus. Venha o teu reino, venha reinar sobre a nossa vida. Não nos deixe cair em tentação, nos proteja, nos livre do mal, porque teu é o reino, porque tu é o rei. E o poder pertence a Deus, todo poder pertence a Deus. E Jesus Cristo disse em Mateus capítulo 28, 18, é-me dado todo o poder no céu e na terra. E ele diz ainda, e a glória para todo sempre. Então toda a glória pertence a Deus. Portanto, Deus, quem é Deus? Quem é Deus? Deus é nosso Pai. Mas Deus só é Pai daqueles que entregaram as suas vidas a Jesus, que foram salvos por eles, que serve a Ele, que busca a obedecer às suas ordens, os seus ensinamentos. Então Deus é o nosso Pai. E além disso, Deus é o nosso provedor, Ele provê para nós tudo que precisamos para viver. E Deus é o nosso protetor, porque Ele nos livra de cair em tentação e nos livra do mal, porque dele é o reino, o poder e a glória para sempre. Que o Senhor abençoe e guarde a todos. Tenham todos um bom dia.
Vamos orar, meus irmãos. Pai, obrigado pela reflexão desta manhã. Que o Espírito Santo aplique em nossos corações e que tenhamos um dia abençoado na Tua presença. No nome santo do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, é que nós oramos e agradecemos. Amém, Senhor. Meus irmãos, tenhamos todos um bom dia no nome santo do Senhor Jesus e que o Senhor nos abençoe e nos guarde.